Caro irmão, cara irmã, bem-vindos a mais um Conversando com Deus. E vamos conversar com o Senhor no nosso coração, a partir da sua santa palavra, como fazemos todas as vezes nesse programa. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. Escute só o que o autor sagrado diz, ainda falando do sacerdócio de Cristo. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que coisa! Lá no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia do perdão. Entrava com o sangue de um cordeiro para oferecer ao Senhor Deus, pedindo perdão pelos pecados de Israel. E agora, pense, nós todos temos a ousadia de entrar no santuário de Deus. Mas como? Pelo sangue de Jesus. Lembra que lá no Evangelho se diz que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se? Está aí. Rasgou-se porque agora todos nós, pelo sangue de Cristo, temos acesso ao santuário. Não ao santuário da terra, mas ao santuário do céu. Como diz aqui a palavra de Deus. Então vejam, temos agora, pelo sangue de Jesus, a ousadia de entrar no santuário. Pelo caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Que texto impressionante. Vejam, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote atravessava o véu, a cortina, e passava do santo para o santo dos santos, dentro do santuário. Agora, nós passamos desta terra para o santo dos santos do céu. E qual é a cortina que se abre? Qual é o caminho para passar por aí? A humanidade de Jesus. Para isso o Filho de Deus se fez homem. Para isso, na sua humanidade, ele sofreu. Ele viveu tudo o que nós vivemos. Ele morreu e ele ressuscitou. É pelo corpo de Cristo, é pela humanidade de Cristo que nós atravessamos. Jesus é o caminho, é a porta para que nós entremos no santuário do céu. Agora, preste bem atenção. Quando o autor sagrado diz que nós passamos através da humanidade de Jesus, ele quer dizer duas coisas muito importantes, todas duas. Primeira coisa, é através da nossa união com Cristo, a nossa união, a nossa comunhão no seu corpo e no seu sangue, cheios do Espírito Santo, que nós podemos, recebendo o Espírito de Jesus, ter acesso ao Pai. Não se iluda, sem o batismo, sem a crisma, sem a participação frequente no corpo e sangue do Senhor, nós não temos acesso ao Pai. Não temos. Ah, mas fulano era tão bom. Ah, mas fulano era tão justo, tão caridoso. Ótimo, graças a Deus. Mas o caminho para chegar ao Pai é a nossa união com a humanidade de Jesus. Não adianta nada eu dizer que gosto daquela cidade, que admiro aquela cidade, que quero conhecer a cidade. Se eu não pegar o caminho certo para ela, nela eu não chego. O caminho para o Pai é a humanidade de Jesus. E a gente entra em contato com a humanidade de Jesus nos sacramentos. Olhe, onde está a humanidade de Jesus agora? No céu. No céu. Jesus está lá, em corpo glorificado, em alma humana glorificada. Como é então que eu posso entrar em contato com Ele? Como é que eu posso me contagiar com o Espírito Santo que enche o seu corpo e a sua alma humanas? Nos sacramentos. Sobretudo na Eucaristia. Em cada sacramento a gente recebe o Espírito Santo que plenifica e enche a santa humanidade de Jesus. Sobretudo na Eucaristia. Comungando no corpo e sangue de Cristo, nós estaremos nele e ele em nós. Permanecei em mim e eu permaneço em vós. Então, o caminho para entrarmos no santuário do céu é
a participação nos sacramentos. Só isto? Não. Há um segundo aspecto, como eu disse. Quando se fala a humanidade de Jesus, a Sagrada Escritura está pensando na vida humana de Jesus, seus sofrimentos, seus sentimentos, suas opções de vida, seu modo de viver, sua oração, sua obediência ao Pai. Então, eu entro na humanidade de Jesus quando eu procuro fazer aquilo que São Paulo pede na carta aos Filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Entrar na humanidade de Jesus é unir minha vida à vida de Jesus. É unir minhas dores às dores de Jesus. É unir minha existência toda à existência do Senhor Jesus. A ponto de dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então vejam, como é que eu participo da humanidade de Jesus? Como é que eu entro por este caminho que leva ao céu, ao santuário do céu? Por uma vida sacramental, a missa, a participação nos sacramentos, e por uma vida concreta de união a nosso Senhor. As duas coisas, a vida e a oração litúrgica. A vida de cada dia e a vida sacramental. Mas vamos lá ainda o texto. Olhe mais. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Este sacerdote único é Cristo. Os sacerdotes, os padres, o bispo, primeiramente, nada mais fazem do que tornar presentes o único sacerdote e o único sacerdócio que é o de Cristo. Então temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Esta casa de Deus é a igreja. Pois bem, aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura, a água do batismo. Então, vivamos uma vida de santidade. É isto que o autor sagrado quer dizer. Vivamos uma vida unida à vida de Cristo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. É tão difícil isso. É tão difícil nas lutas da vida. É tão difícil nas contradições do mundo, sobretudo no mundo que parece gritar o tempo todo que Deus não existe, que a vida é isso mesmo, que cada um curta a sua vida como quer, porque é viver e morrer. Veja, continuemos a afirmar a nossa esperança em Cristo, a nossa adesão a Cristo, a nossa certeza em Cristo. Continuemos a apostar a vida em Cristo, pois aquele que fez a promessa é fiel. Um dia haverá o juízo de Deus, e um dia aparecerá claro o quanto é diferente ser de Cristo ou renegá-lo, viver para Ele ou viver fechado em nós mesmos. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Ninguém é cristão sozinho, viu? Ninguém é cristão isolado. Não. Um ajudando o outro, porque somos membros uns dos outros. O corpo de Cristo nos une num só corpo, que é a igreja. Então, nos animemos uns aos outros. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Desanimar, deixa de ir à missa, deixa de participar da vida da igreja. Orgulhosamente, farisaicamente, presunçosamente dizer assim, eu rezo em casa mesmo, eu rezo sozinho no meu quarto, ali naquela igreja, naquela paróquia, as pessoas vão só falar da vida alheia, vão só fazer isto, aquilo. Veja, quem diz assim se julga melhor do que os outros. Pensa que está acima dos outros. Mas sozinho ninguém se salva. Sozinho ninguém persevera em Cristo. Então veja, não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se, o dia do Senhor. Pois bem, Senhor Jesus, dá-nos a graça de perseverar no Teu amor. Dá-nos a graça de ter sede de nos unirmos a Ti
nos sacramentos e na vida de cada dia. Dá-nos a graça de nunca nos apartarmos do teu corpo, que é a tua igreja. E que assim um dia possamos estar contigo na glória do céu. Amém. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.